piadinha, meu amigo. Vai. Você quer o quê? O pupurri das piadinhas ou você quer que eu preparei só? Ah, que você preparou, porque nós estamos adiantados. Então o tempo urge. Então eu vou contar pupurri. É assim, ó. Ué? O bêbado estava 3 da manhã na rua. Aí passa um cara de carro e fala assim, o guarda, né? Fala, ô rapaz, onde você está indo? Eu estou indo. Para onde? Para onde você está indo? Para uma palestra. Mas que palestra? Uma palestra sobre os malefícios do álcool. E quem vai dar essa palestra? A minha esposa. Aí chegou em casa, a mulher dele estava esperando ele. Falou, rapaz, eu estava esperando você chegar para eu dormir. Aí ele, eu estava esperando você dormir para eu chegar. Aí ele passa para dentro, seu bêbado. Eu sou bêbado, mamão, eu tô bom, eu sei que é feio. Aí pôs ele para dentro, jogou ele dentro do banheiro, com a luz apagada, ligou o chuveiro no frio para curar o negócio, sabe? Aí ele lá naquele gelo, falou assim, e ela xingando lá de fora. O que a bebida causa? Pelo amor de Deus. E aí, xingando lá de fora, né? E ele falou assim, pode xingar à vontade, mas deixa eu entrar, porque fora está uma chuva danada. Aí ele falou, você está tomando banho, rapaz? Você está no chuveiro? Ele, e sabonete fala? Ela, não, eu acho que eu estou tomando banho com o seu radinho de pilha. Pupurri do bêbado. Essa foi boa, né? Aí ela foi embora no outro dia. Se beber, não dirige. Não dirige. Foi embora no outro dia, chegou no ônibus lá, entrou no ônibus, custando entrar, né? Segurando assim, virou pro trocador e falou, o trocador, onde eu posso colocar 1 litro de pinga e 300 gramas de salame? Aí ele, pode deixar aí no canto mesmo. Obrigado. Não! Dugão! Vou continuar seu programa. Valeu, abraço a galera de Pará de Minas, um abração em Divinópolis. Estamos aí no final de semana. Não beba, não beba. Jamais. Isso aí, coisa muito pior acontece na vida daqueles que se entregam à bebida. Verdade mesmo. Isso é assunto para o outro pegar ainda. Então tá bom. Vamos continuar com o testemunho. Falou, galera! Esse é o Tiba, gente. De vez em quando o Tiba vem aqui, a gente tem que dar uns... Tiba, depois nós vamos conversar, viu? Depois nós vamos conversar. Vamos continuar aqui a nossa conversa com a Eliana. Eliana que vem mais uma vez, eu quero mandar um abraço. Esse abraço, ele é bom, é necessário, porque, inclusive, eu quero encomendar aqui para a nossa produção que o Robertinho volte ao nosso programa. Faz tempo que ele não vem aqui, porque verdadeiramente, inclusive, mandaram a nossa equipe também lá na Casa Esperança e Vida para atualizar as imagens. Deve ter crescido muito lá, deve ter melhorado muito. O trabalho que eles fazem com o portador do vírus HIV é simplesmente maravilhoso. Robertinho, grande abraço, meu irmão querido. Tá? Bom, Eliana, você descobre que por uma necessidade de receber sangue, 5 meses depois daquela crise e de ter descoberto essa doença, você descobre agora que é portador do vírus HIV. Como é que foi isso? Como é que chegou aí? O que causou isso na vida de você, na sua vida, na vida da sua família, seu filho, seu esposo? Então, Dunga, após 5 meses que eu estava já tratando o angiodema, 4 meses depois, dia 20 de dezembro de 2005, foi a bolsa que eu recebi contaminada na UTI. E 4 meses após, é que eles vieram me contar que eu tinha recebido essa bolsa. E eles fizeram uma reunião, os médicos, chamaram meu esposo, e eu já estava ali no hospital. E aí, quando eu vi aquela equipe médica, eu achei que, assim, que eles tinham descoberto alguma coisa, leucemia que eles estavam pesquisando na época, ainda em mim. Quem sabe uma boa notícia para você? Ou uma boa notícia, não sei, porque eu vi uma equipe médica, assim, estava todo mundo muito sério, o povo, assim, os médicos que estavam ali, tinha uns 8 médicos, e estava a diretoria do hospital também, que eu trabalhava. E aí, eu sentei numa cadeira, e meu esposo veio também, eles mandaram buscar meu esposo na empresa, e quando eu vi o meu esposo chegando, eu falei, não, a coisa é séria, né?
porque meu esposo está aqui, ele estava trabalhando esse horário. E eles entraram e a médica simplesmente olhou para mim e disse que tinha uma notícia para nos dar, que era uma coisa que irreversível, que não tinha mais como voltar atrás, mas ela sentia muito, mas tinha acontecido um erro gravíssimo, que eu tinha recebido uma bolsa contaminada e que não tinha mais o que voltar, não tinha como voltar atrás nessa situação. Aí, Dunga, eu estava assim apoiada numa mesa, sentada na cadeira. Naquela hora, meu esposo, na hora, ele convulsionou, passou mal. E eu vi ele caído, o pessoal socorrendo ele, e eu fiquei ali, eu não sabia o que falar, não tinha o que falar, sabe? Eu fiquei muda, como se tivesse alguém chegado e falado assim, morreu alguém da sua família. Sabe quando você fica parado, não sabe o que falar, nem nada? Eu só perguntei, tinha um médico do meu lado, e ele colocou a mão assim no meu ombro, e eu perguntei assim para Deus, por quê? E todo mundo ouviu, ali na sala, eu falando com Deus, eu perguntei assim, Senhor, por quê? E aí eu fiquei chorando, porque eu comecei a chorar, vi meu esposo daquele jeito, e eles levaram a gente para um quarto. Ficou eu num leito, meu esposo no outro, com oxigênio, tomando medicação, porque ele estava tendo uma crise de convulsão uma atrás da outra. E a gente ficou 9 dias nesse quarto, Dunga. O meu esposo num leito e eu no outro. O meu filho sentado no meio, numa poltrona. Ele estava com 13 anos de idade. E a gente se olhava um para o outro. Ele não sabia o que falar para mim, eu não sabia o que falar. Os médicos entravam, a equipe de enfermagem entrava, saía, medicava, saía, sem falar nada, porque para eles também foi uma situação muito difícil. Os meus colegas de trabalho não sabiam o que falar. Engraçado é que uma semana antes, todos do hospital já sabiam. Todo mundo entrava, e às vezes o pessoal que eu já trabalhava há muito tempo, há 5 anos, 8 anos, no outro hospital também que eu trabalhava, que trabalhava também junto no mesmo hospital, eles entravam, às vezes eles saíam chorando, olhavam para mim e saíam chorando, e eu não entendia. Mas eles já estavam sabendo, né, do que estava, toda aquela situação que estava acontecendo. E eles estavam fazendo exames em mim, mas como eu fazia muito exame, eu nem desconfiei. E aí eles estavam fazendo exame para ver se realmente eu estava contaminada, né? E aí, nesses dias que a gente ficou, esses 9 dias a gente ficou nós dois no quarto, foi um silêncio profundo, Dunga. Foi assim, um momento de pensar, acho que meu esposo também, pensar em tudo o que aconteceu na nossa vida, como foi a nossa vida. Naquela hora foi passando um filme na minha cabeça, e assim, eu lembrei de quando eu era criança, como eu fui criada, eu lembrei de que com 13 anos de idade eu fui para um convento, eu saí do convento, meu esposo me pediu em namoro, minha mãe chegou e sentou e conversou com ele e disse assim, minha filha é muito nova, mas você pode namorar com ela, mas assim, eu quero que vocês tenham um namoro santo. E por obediência à minha mãe, a gente teve um namoro santo, a gente casou virgem, tanto eu como ele. Foi um casamento assim, muito bonito. Então, assim, eu realizei todos os desejos do meu pai e da minha mãe, e tudo aquilo que eles me ensinaram, eu pratiquei, até aquele momento. Então, eu tinha uma visão do HIV, que se pegava HIV só por relação sexual, ou por drogas, ou por outras, mas menos por sangue. Tanto que eu passei muitas bolsas de sangue em pacientes. Eu nunca imaginaria que existia uma bolsa de sangue contaminada, que podia contaminar alguém. E aí, naquela hora, eu me vi naquela situação. E eu disse para Deus, eu vi, assim, o sofrimento da minha família começando por um erro. E aí eu perguntava assim, mas de quem é a culpa? De quem é o erro? Aonde começou tudo isso? O erro é do governo, do doador, do hospital, do hemocentro? De onde vem o erro?
E aí, Dunga, nesses 4 anos de sofrimento, porque eu estava muito debilitado por causa do angioedema, então eu tive uma grande chance de ficar doente muito rápido pela AIDS. Porque quem é contaminado por relação sexual, ela pode ficar aí 10, 15 anos tomando coquetel, tomando as medicações e não desenvolver a doença. Hoje tem várias medicações, vários tipos de coquetel. Mas eu, além de eu não poder tomar a medicação por causa do angioedema, com 8 meses que eu sabia que eu estava contaminada, eu comecei a ficar debilitada totalmente por causa da AIDS. De portadora, eu passei a ser doente de AIDS. Porque ser portadora é uma coisa do vírus, e ser doente de AIDS é outra. Bom, aí você pode perguntar aí na sua casa, meu Deus, por que tudo isso? E é claro que a primeira coisa que nós vamos perguntar, qualquer um de nós que esteja nessa situação, é exatamente isso. Por quê? Por quê? E nós não vamos achar nenhuma resposta, nós não vamos achar. Mas existe um para quê. Não que para que aconteça essa vontade de Deus, necessitamos passar por isso, claro que não. Estamos vivos, estamos vivendo, nascer e morrer em qualquer circunstância é normal. Você conhece, eu conheço pessoas que nasceram e morreram em várias e várias situações, mas quando nós começamos a perguntar o para quê, Deus sempre tem um plano de step, um plano B, que é muito melhor do que qualquer plano A que nós possamos fazer ao longo da nossa vida. Nós vamos continuar esse testemunho maravilhoso da Eliana, e eu pedi para que ela trouxesse também o esposo, porque, afinal de contas, quando nós nos casamos, nós somos chamados a fazer aquelas promessas no dia do nosso casamento. Você se lembra? Você que é casado? Você que fez aquelas promessas diante do sacerdote, diante dos convidados, que lá não era teatro não, viu? Era de verdade. E você prometeu ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Amando-te, respeitando-te por todos os dias da minha vida. Você que está pensando em se separar, lembre-se que aquele dia não era teatro, não era circo, era sacramento, né? E você não estava fazendo ali de brincadeira não, é real, tá? Diante de Deus e diante dos homens. E o Valdemir, né, que está aqui, hoje eu chamei de Valdomiro no programa de rádio. O Valdemir está aqui para, junto com a Eliana, contar para nós como foram esses anos onde a Eliana, por causa desta doença, que eu repito, a angioedema hereditária, onde ela não poderia fazer uso de nenhum tipo de remédio, e por desenvolver essa doença, por precisar de uma bolsa de sangue, infelizmente, anos, né, aqui 2005, já deveríamos ter um sistema de controle, né, bem mais apurado do banco de sangue que nós temos. Infelizmente, uma bolsa de sangue estava contaminada e ela foi acometida pelo vírus HIV, vindo rapidamente a desenvolver a doença da AIDS. E agora? E aí? E o casamento? E o filho, que estava ali com seus 13 anos? E o esposo? Agora a gente ouve dos dois como foi vencer tudo isso, como foi conhecer a Casa Esperança e Vida, o Robertinho, e como tem sido um milagre, porque ela não pode tomar o coquetel para combater o vírus HIV, para equilibrar essa carga viral. Ela não pode fazer uso desta medicação, que hoje, graças a Deus, é disponível para tantas pessoas. E aí? Como é que fica? E agora eles contam para nós o milagre que nós tanto esperamos nesse programa. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Dunga. Que Deus abençoe. Bem-vindo ao programa PHN, Valdemir. Muito obrigado. No coração de um esposo, que recebe essa notícia, que vê a esposa, inclusive a esposa que é enfermeira, trabalhando ali, sabendo todos os procedimentos, e de repente, como é que isso caiu no teu coração, todas essas notícias de uma vez só? Dunga, eu vejo assim que foi para mim, foi um baque muito forte, né? O primeiro dia que a gente ficou sabendo, né? Para mim foi assim, muito difícil.
Aí, a partir que eu eu fiquei internado, né? Aí, quando eu fui voltando, aí ela começou a me contar, né? Aí eu fui vendo, assim, foi passando um filme na minha cabeça, né? Ver tudo aquela situação, ela daquele jeito. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E só que a gente, né, a partir daquele momento, vamos tocar para frente, né? Não pode parar. E você sabe, a gente, aquela situação, tem uma doença angioedema e um HIV. Aí a gente fica naquela situação você fica sem chão, né? Sem chão completamente. Na verdade, Dunga, na época, ele é muito calado, muito silencioso. A mãe dele é assim. E para mim descobrir alguma coisa dele, para ele fazer ele falar, leva um tempo. Mesmo que aquilo da situação está fazendo ele sofrer. E ele foi assim, na época, ele foi muito forte, muito mais forte que eu. E meu filho também, apesar dele ter 13 anos de idade, ele foi uma fortaleza entre nós dois. Ele que intervia, sabe, quando ele via que o pai estava muito quieto, ele que corria fazer as coisas, sabe, para a gente. E na época que eu fui parar no hospital de volta por causa do HIV, eu fiquei internada quase um mês, né? E aí a médica tentava as medicações, eu começava a piorar, a gente via que eu ia morrer mesmo, né, bem? E eu estava assim, com uma carga viral muito alta, o CD4 quase zerado. Então eu estava numa fase terminal mesmo da AIDS, debilitada, com todo tipo de infecção que você imagina, com 3 cirurgias na bexiga, que eu tive, a minha uretra desapareceu, ninguém sabia por quê, uma fístula na bexiga e uma fístula no colo. Então, eu fui para as fraldas mesmo. Depois de 3 cirurgias, os médicos desistiram de tentar fazer cirurgia e eu fiquei de fralda, né, bem? E um dia a médica passou de manhã e disse assim que estava difícil a situação, que não sabia o que fazer, como introduzir as medicações. Eu estava piorando em vez de melhorar. E aí ele chegou, que ele tinha ido em casa buscar roupa para mim, ele chegou no hospital e a gente conversou. Eu não estava falando muito, por causa da infecção que eu estava na boca, eu nem deglutia, estava com edema de glote e a infecção que eu estava na boca, feridas e tudo que você imaginar. E eu ficava com uma toalha na boca o tempo todo, porque eu salivava mesmo, sabe? Eu não conseguia deglutir água e nem a saliva. E ele chegou e ele disse assim para mim, assim, bem, vamos embora para casa. E aquela hora eu vi que ele estava assim, eu fico até emocionada de falar, que eu vi que ele queria que eu morresse em casa, que era melhor a gente ir para casa. Então, quando ele falou assim, vamos embora para casa, eu já sabia o que ele estava pensando, quando eu olhei para ele. E aí, eu falei para ele que sim, que era melhor a gente ir para casa. E aí a doutora passou e ele disse assim, doutora, a gente vai embora. Ela falou assim, mas Valdemir, mas como que você vai lidar em casa? Como que você vai fazer em casa? Aqui tem pessoas para ajudar, cuidar, dar banho, tudo. Ele falou assim, não, doutora, eu quero ir embora para casa com a minha esposa. E aí a gente tomou a decisão juntos de ir embora para casa. E eu, na minha cabeça, eu falava assim, não, vou morrer em casa, é melhor mesmo. E a gente foi para casa, Dunga. Eu, meu esposo, meu filho, minha mãe estava chegando de viagem, meu esposo passou, pegou ela na rodoviária. Até esse momento, uma semana antes, minha mãe não sabia do HIV. Porque quando eu soube do HIV, eu tenho um tio que é médico, em Belo Horizonte. E ele disse assim, Eliana, seus pais não vão aguentar essa situação. E a gente resolveu não contar para eles, até que a gente aguentasse. E todo o sofrimento, quando a minha mãe vinha, ela achava que tudo era por causa do angioedema. E a gente ficou 2 anos sem contar para ela. E aí ela veio nesse dia e ela perguntou para o meu esposo, mas o que está acontecendo? A Eliana está muito mal. E aí ele pegou e contou para ela.
A gente já estava em casa, né, bem? Tava em casa já. Eu estava no quarto e lá na sala ele contou para ela que eu tinha sido contaminada. Ela também, muito forte, firme, ela fez silêncio no momento também. Ficou calada, né? Não sabia o que falar, né, Dunga? Tem o que falar. Aí acho que uma dor de uma mãe numa hora dessa. E naquele dia, Dunga, começou um milagre a acontecer na minha vida. Era uma quinta-feira e tem uma missa em Martim Prado, do lado da minha cidade, um padre Mário. Eu conheci ele ficou doente, eu cuidei dele no hospital, depois eu fiquei doente. E eu ia sempre nessas missas, a última quinta-feira do mês, a missa de cura e libertação que ele faz. Vai gente de vários lugares nessa missa dele. É um padre muito abençoado. Ele, não posso esquecer de falar, ele é apaixonado pela Canção Nova e tem um grande respeito ao Padre Jonas. O Padre Jonas, numa cidade, numa palestra que o Padre Jonas estava fazendo, nasceu a vocação dele. E ele tem um amor incrível pela Eucaristia. E nesse dia eu pedi para ele, eu não estava conseguindo falar nem direito, eu pedi para ele que ele me levasse, eu tinha recém-chegado do hospital, me levasse na missa do Padre Mário, que era naquela quinta-feira, começava às 7 horas da noite. E ele me levou, e ele falou assim para minha mãe, mas como que eu vou levar ela nessa situação? E minha mãe falou assim, não, mas vamos levar, ela quer ir. Você estava usando fraldas? De fralda. Salivando muito. Salivando, sem falar, infecção, sem beber água, sem comer. E eu pedi para ele... Eu digo isso, desculpa cortar, para valorizar aquilo que é a pessoa de um marido fiel. Né? Valdemir trouxe a esposa para casa, porque aquele sofrimento no hospital já não fazia nem sentido mais. E ao dizer isso, eu quero exaltar a sua fidelidade no seu matrimônio, a fidelidade de tantas esposas que cuidam dos esposos doentes e vice-versa, de esposos que cuidam das esposas doentes, de filhos que cuidam dos pais, de pais que têm filhos com doenças incuráveis, que precisam respirar a cada dia e tocar o barco, mães que têm filhos especiais. E tudo isso, essa fidelidade dentro do matrimônio, seja pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo casal para com o filho, do filho para com o casal, essa fidelidade presente no matrimônio atrai, dá condições para que as intervenções de Deus aconteçam. Então, Valdemir, quero deixar isso claro, porque essa sua fidelidade à sua esposa, essa humildade, decorrente até mesmo de uma humilhação que a doença traz para nós. Mas essa fidelidade proporciona uma intervenção de Deus na nossa vida. Quer dizer, ele te levou nessa missa. Levou. E Dunga, isso que você está falando da fidelidade é muito importante. A gente viveu 3 anos sem relação sexual. A gente tinha condições de ter relação sexual. 3 anos? 3 anos. 3 anos. E quando a gente voltou para casa... quando as pessoas me viram em fase terminal mesmo, que eu estava debilitada mesmo, eu não tive ninguém, Dunga, a não ser minha mãe, meu filho e meu esposo, para dar um banho em mim, porque eu não tinha condições de tomar banho sozinha. Então, quando meu esposo não estava e minha mãe voltava para a cidade dela, quem dava banho em mim era meu filho. De 13, 14, 15 anos. Uma mãe dar um banho num filho, independente da idade, uma mãe... É fácil dar banho num filho. Mas você vê um filho homem, de 14 anos, que ele já estava com 14 anos, dando um banho, me colocando na cadeira, dentro debaixo do chuveiro, lavando as minhas partes íntimas, sabe? Trocando as minhas fraldas muitas vezes, passando pomada. Então, é isso que você falou da fidelidade. Isso me marcou muito. Um menino que nunca teve vergonha, e ele tem um amigo na escola, que é um amigo fiel. E um dia eu disse para ele assim, filho, por que você tem só um amigo? Você fala que você tem só um amigo. Será que é por causa da mamãe? Ele disse, não, mãe, eu não me importo com isso. Você se importa? Eu não me importo, eu jamais terei vergonha da senhora.
E assim, todas as vezes, né, bem, que a gente estava para baixo, ele chamava a gente para rezar, ele vinha com brincadeiras, ele fazia comida para a gente, mesmo sabendo que a gente às vezes não dava com eu mesmo não comia, né? Mas assim, ele sempre foi aquela fortaleza, né? E Ele meu esposo também. sempre queria mudar o ritmo, né? Ele queria mudar o ritmo da casa. Passar para frente, né? A Sim. bola, assim, né? Nossa, meu Deus do céu. E todas as vezes que a gente chegou, quando a gente chegou em casa, a gente falou para ele que é uma possibilidade muito grande de eu vir a óbito, de eu morrer por causa da AIDS e tudo. Eu nunca vi ele triste. Ele sempre dando força para a gente, né, bem? Sempre ali. E a gente foi para essa missa, Dunga, voltando na missa. Chegando na missa, eu já fui na missa, mas assim, pensando já que eu não ia comungar, que eu ia comungar espiritualmente, porque eu não tinha condições de comungar. E Deus, Ele tem um projeto, quando Ele quer fazer algo na sua vida, Ele usa de várias formas para entrar na sua vida. E a gente chegou, a igreja estava lotada, a gente ficou na porta da igreja, uma senhora, meu esposo me carregando, uma senhora colocou uma cadeira, eu sentei naquela cadeira, e eu ficava com uma toalha, era uma toalha de banho mesmo, nem de rosto, uma toalha de banho, porque molhava demais. E na hora da comunhão, o padre não tinha me visto. Ele disse assim, gente, hoje a gente vai fazer uma comunhão diferente. A gente vai comungar diferente. Eu não quero que ninguém levante dos seus lugares. Todo mundo vai ficar nos seus lugares. O ministro de Eucaristia vai passar e vai dar a Eucaristia para vocês. E eu falo para o Padre Mário que ele me apresentou. Eu conhecia a Eucaristia, mas ele me apresentou Jesus vivo eucarístico na Eucaristia. E naquele momento, eu abaixei a cabeça na Eucaristia, na hora do momento da Eucaristia, com a mão na boca, e eu comecei a comungar espiritualmente. E quando eu percebi, eu vi que o ministro colocou a Eucaristia na minha boca. E como eu estava com a boca cheia de saliva, e eu já estava contaminado a hóstia, né? E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que colocar. Aí eu abri a boca, e o ministro colocou. E aí, para engolir, Dunga? Eu não conseguia deglutir, porque eu estava com edema de glote, com a boca cheia de ferida, e eu só jogava a saliva para fora. Eu não engolia, nem água eu estava tomando. E eu fiquei com a Eucaristia na boca, e eu comecei a falar, Senhor, como que eu faço agora? Né? E não deu tempo de eu falar para o ministro que eu não ia comungar. E minha mãe do lado, e meu esposo do outro. E eu pensei assim comigo, poxa vida, minha mãe podia ter falado para o ministro que eu não ia comungar, né? Mas você acha que ela ia falar para o ministro que eu não ia comungar, né? Uma mulher de fé como ela. E aí, quando eu estava com a Eucaristia, pensando como que eu ia deglutir, o padre disse assim, há uma pessoa aqui no nosso meio, que Jesus está me revelando, que ela está com a Eucaristia dentro da boca, ela não está conseguindo deglutir, porque ela está muito debilitada, mas Jesus está dizendo para você respirar forte, e não ter medo, ser corajoso agora, e deglute essa Eucaristia, porque Jesus quer te curar. E aí, Dunga, naquele momento, eu com muita dor na boca, na garganta, eu fui forçando, até que passou. Quando passou, eu falei, meu Deus. E eu continuei ali, com a toalha na boca, e o padre, imediatamente, ele passa com o Santíssimo. Ele passou com o Santíssimo, mas eu estava para o lado de fora, ele não me viu. E ele voltou, quando ele voltou com o Santíssimo no altar, ele falou assim, eu quero reforçar o que eu estava falando da Eucaristia, que Jesus quer curar essa pessoa através da Eucaristia, e Jesus está mandando dizer para essa pessoa que de hoje em diante ele vai ser o remédio na vida dela. E que é para ela pegar a palavra de Deus, que é vida, que a palavra de Deus não é uma escritura, não é só um escrito, a palavra de Deus é vida. Em Eclesiástico 30, Deus está mandando dizer para essa pessoa, capítulo 21, diz assim, a alegria é a vida do homem. Que você não está morrendo por causa da tristeza, por causa da doença, mas é uma tristeza muito grande dentro da sua alma que está levando você a tudo isso. A tudo isso. E aí, eu fui escutando o que o padre foi falando,
E eu disse assim, meu Deus, será que o meu esposo ligou para o Padre Mário e disse que a gente viria para a missa? Porque ele só pode estar falando comigo. E era aquilo que eu estava vendo. Porque já se tinham passado 2 anos e eu tinha uma tristeza que nada fazia eu feliz. Nada. Depois da notícia do HIV. É como se eu vivesse só por fora. Por dentro eu já estava morta há muito tempo. E aí, passou, a gente foi embora para casa, meu esposo levou para casa.